nosso, do meu, de todo mundo, né? Pô, eu já me enrolei todo na abertura, mas assim, faz parte quando a gente se enrola, porque geralmente, André, eu me enrolo no empreendedorismo, né? É na palavra empreendedorismo. Mas dessa vez eu tentei começar diferente e me enrolei. Então eu vou voltar para o início, que eu sempre falo, o meu e o seu, nosso programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento daqui do YouTube. Ou seja, seja muito bem-vindo, meu amigo de bancada, André Carvalho. Nossa convidada de hoje, para começar, ela já é baiana. Isso já credencia, já eleva o sarrafo lá nas últimas alturas. Ou seja, minha conterrânea, para quem não sabe, também sou baiano de Salvador. É nossa convidada, Rafaela Danzi. É baiana, mora em São Paulo, flamenguista. Atenção, editor. Flamenguista, tem que botar algum efeito aí, por favor. Sua prece. Fundadora. Fundadora da... Vamos colocar o hino. Não, vai colocar, deve ter alguma coisa ele faz, ele é criativo. Fundadora da The True B. Gente, vamos falar muito, mas seja muito bem-vinda, Rafaela, aqui ao M. Obrigada. Pela conosco agora nos próximos 60 minutos. E vamos para estar aqui com vocês. Obrigado, sinta-se em casa. E, né, André Carvalho, meu amigo, momento YouTube para começarmos a conversar na sequência. Estou gostando quando você fala momento YouTube, é arte. Momento YouTube. Isso, viu? Claro! Estamos chiques. Até do Jabá já está tendo, Jabá Hoje tem que ter modernidade, tem que atualizar. Já tem uma plaquete aí atrás do André, né? A claquete eu uso no meu canal. Aí a gente fala, hoje é outra situação. O André é cinematográfico, ele é cinematográfico. Então, vamos aqui para o nosso canal, para o M. Então, já que você se caiu de paraquedas, veio através da nossa convidada ou veio das buscas da internet, faça a sua devida inscrição, faça os necessários comentários e compartilhe aqui o nosso programa do M, porque hoje... Vamos fazendo... Vai ser um papo legal. Hoje vai ser um papo legal. No mínimo, muito interessante. Já que você falou... Vai ser adoçado. Vai ser adoçado esse papo. Vai ser de mel. Vai ser um papo com mel. Vamos colocar assim. Estamos nos sentindo abelhas. São as suas habilidades socioemocionais. Vamos que vamos. Habilidades. Gente, vamos lá. Olha só. O importante aqui, brincadeiras à parte, temos uma paulistana de alma e baiana de nascimento, casada com carioca e com 2 filhos paulistanos. Além de fundadora, assume a posição executiva e CEO na The True B, empresa que trabalha com organizações empresas em programas de desenvolvimento comportamental, liderança e cultura há quase 10 anos, atua diretamente com um board e com C-levels, seja na condução de grupos, como também no desenvolvimento individual e mentoria. É coautora de livros de Mulheres que Transformam e Mulheres na Liderança, da editora Líder. É muito bacana que ela diz que o que busca é fazer a diferença na vida das pessoas, aprender com as pessoas as suas histórias, estar envolvida com diversidade, trabalhar com o meu propósito, que é inspirar pessoas. A gente pediu a mini bio, que a gente sempre pede para os convidados, a mini bio dela veio grande, gente. Não dá para ver tudo, não, porque senão metade do programa fica na mini bio. Não, essa só. A outra parte, não. A outra parte a gente conversa, porque tem muita coisa bacana. A outra parte era só para ler em voz baixa. Muita coisa bacana. Vocês internamente. Então, você veio aqui, você foi executiva de marketing, né, durante 15 anos, tá? Então você vem da minha área, porque eu sou de marketing há 30 anos, né? Tenho uma empresa de marketing, a Ideia Rara, vai fazer 30 anos agora em novembro, e é interessante, né? Você, de repente, fez essa transição de carreira para uma área mais de conhecimento, de pessoas, gestão de pessoas, né, treinamento e tal. Como é que foi essa mudança de chave, Rafaela, de marketing para pessoas, né? Eu tive sorte, né? Quando eu comecei na área de marketing, eu fui trabalhar numa agência de propaganda, não tinha experiência, fazendo de tudo um pouquinho. Amei. Então, trabalhei em empresa, trabalhei em agência e eu fazia realmente o que eu gostava. Nesse período,
algumas observações que a gente só liga os pontos depois, né? Mas sobre desenvolvimento de pessoas, de montar a equipe, e é um feedback da empresa, aí começa um convite para ir para o RH, e eu não me via em RH. Eu falava, gente, não tem nada a ver com RH, eu gosto disso aqui que eu faço. E a coisa passou. Mudei de Salvador, fui morar no Rio, também trabalhando com marketing, e aí quando eu fiz a transição para São Paulo, eu acabei, né, me envolvendo no projeto, esse projeto ficou grande, que era uma consultoria em marketing, e aí eu pensei assim, puta, consultoria em marketing, o que é que vinha na cabeça, né? Poxa, eu faço a máxima como bolo. Então, eu arrumo a casa inteira para alguém ir lá executar. Então, como é que essas pessoas vão executar? Será que elas de fato vão executar? E começou a ficar desinteressante para mim. E quando eu fui buscar a transição, eu fiz alguns cursos, tá? Antes disso, eu fui buscar a transição, fiz uns cursos nada a ver, tá? Mas eu queria pessoas, eu queria... E como eu sempre fui, meu perfil profissional já é um perfil mais assertivo, mais objetivo, eu sou mais pragmática, tinha que ser alguma coisa que fizesse sentido, porque eu queria continuar no corporativo. Daí, até no momento das entrevistas, que antes dessa empresa de consultoria, eu morava no Rio, meu marido morava em São Paulo, a gente ficou assim 1 ano, e nas entrevistas aqui, eu lembro que uma vez eu fui numa empresa, né, de hunting, e aí o headhunter conversando comigo, e ele falou assim, nossa, Rafaela, se você não for adiante nesse processo, eu quero que você conheça o sócio daqui. Nossa, eu queria muito que você trabalhasse aqui como headhunter e tal. Eu falava, gente, eu não sou headhunter, né? Mas por que isso? E depois eu fui ligando os pontos. E aí eu fiz um curso para mim, não foi nenhuma formação, de desenvolvimento, e amei. Falei, não, é com isso aqui que eu quero trabalhar. Né? Eu quero fazer a diferença. E acho que foi um clique, né? Determinada idade, a gente deu um clique, muito tempo trabalhando. E aí eu fui fazendo as formações em desenvolvimento e amei. Legal. E você é curioso que você é bacharel em educação, né? E aí fez MBA em marketing, fez, enfim, foi nessa linha também acadêmica, né, e tal. E depois começou a fuçar coach, começou a entrar na área de gestão de carreira, life coach, liderança. É interessante isso, porque também não é só... eu acho que aí vem eu vou falar uma coisa que vai gerar uma polêmica danada, mas vamos, que eu sei que isso sempre gera polêmica. Eu já imagino que você vai trazer. Que é o famoso hard skills versus soft skills, que eu não acho que seja verso, um complementa o outro, mas enfim. Mas é uma discussão bem complicada, mas bem interessante, porque eu sou professor universitário. O André também ele é entusiasta da formação acadêmica. Eu acho que o mercado hoje ele tende muito para o conhecimento do agora, né? Eu acho isso importante, ter o conhecimento do agora, que, de fato, as universidades elas demoram para se mover, porque demandam do MEC, é todo um movimento lento, né? Eu sou a favor, e sou também muito a favor das soft skills, porque, afinal das contas, né, não só pela pandemia, mas por todo o processo que a gente tem passado, né, essas competências, né, comportamentais, cada vez mais elas são bem-vindas e bem avaliadas. Porém, aí vem a parte polêmica, entendeu? Eu acho que, assim como acho que todos aqui da bancada, foi buscar seus hard skills para poder ter aquele embasamento, como eu costumo dizer, né? O prédio ele é sólido quando ele tem aquela base boa, quando você tem a sustentação, quando você tem como argumentar com sustentação, e não falar isso por isso. Você gosta, eu gosto disso. Por quê? Porque eu gosto. Isso não é resposta. Entendeu? Você tem que sustentar aquilo que você afirma. E eu acho que as hard skills ela te dá essa sustentação. Acho muito importante ter as softs de novo. Mas sem as hards, a pessoa que hoje pensa em já cair direto aí aqui no YouTube, nesses cursos gratuitos, ou nesses gurus da internet, que tem um monte de guru aí, LinkedIn está cheio de guru aí, você vai ver a formação do cara, o cara não tem também formação nenhuma, muitas vezes tem pouca idade e está lá falando como se fosse, com propriedade, como se fosse o cara, né? E, na verdade, ele não é. Entendeu? Ele está reproduzindo muitas vezes o que ele chupou de livros, chupou de artigos, chupou... E se você aprofundar a conversa com ele, ele fica perdidinho. Vários já tiveram aqui e saíram tontos. Entendeu? É uma coisa que a gente defende muito, a formação, tanto ensino fundamental, médio e o superior,
Aí sim, você depois cai dentro, vai fundo e vai atrás do conhecimento do agora. Mas sempre, né, não deixando as soft skills, que eu também acho importante. Porém, a área de gestão... que pergunta grande, né? Caraca. Mas, assim, vou fechar agora. Mas vamos lá. É porque é polêmico, por isso que a pergunta ficou grande. A área de gestão tá muito bonitinho o pessoal postar, né, no LinkedIn, né? Postar aquela coisa, fulaninho, eu não quis saber a faculdade da pessoa, eu quero saber se a pessoa é simpática, as soft skills. Né? Eu acho que isso é lindo para postar na internet, mas na hora H mesmo, amigo, na hora que a gente está contratando, na hora que a gente quer saber quem vai trabalhar com a gente, você quer saber, sim, o que a pessoa estudou, o que a pessoa sabe, o conhecimento dela é acadêmico, e, logicamente, aí, no meu ponto de vista, você vai para as soft skills, e não o inverso. Tá? Até porque eu acho que isso é muito bonitinho para politicamente correto, mas eu não acho que isso funciona bem no mercado, na minha experiência de 30 anos de mercado e de professor. Eu não estou falando que uma é melhor que a outra, elas se complementam. O que você acha, depois de eu ter falado para caraca, muito? Eita, eu até anotei aqui alguns pontos. Caramba! Eu não me perder na sua resposta, né? As soft skills, hoje, elas fazem muita diferença. Eu posso dizer que elas são, hoje, vitais para a permanência de um executivo. Tá? E eu vou te explicar o porquê. A hard skills, é óbvio que elas precisam existir, mas elas são muito mais facilmente treináveis do que soft skills. Você pode, sim, fazer um curso. Eu acho que qualquer caminho que você siga, por exemplo, você falou, não, você é da área de educação. Eu sou, tá? Mas se eu não me aprofundar nisso, e eu não for buscar ir além, eu não consigo. Então, hoje, eu sou, mas eu jamais poderia educar crianças, apesar de ser pedagoga. Eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho esse aprofundamento, eu não fiz isso. Então, uma coisa, como você fala, a hard e a soft, elas se complementam. O que a gente percebe, né? Os soft skills é o como a gente faz as coisas. Então, se a gente pega alguns temas como gestão de crise, gestão de conflitos, a própria liderança. Então, para você ter as pessoas com você, para você ter realmente um time, porque é diferente uma equipe de um time, tá? A equipe, cada um tem o seu papel. O time, todo mundo joga ali, um depende do outro, sabe essa sinergia que tem, eles trabalham de forma interindependentes e a coisa funciona bem. Mas, se você tem alguém, né, que ele usa um comando top-down numa empresa, se você tem alguém, são detalhes tão pequenos, eu vou dar um exemplo, tá? Para vocês poderem tangibilizar. O que seria soft skills numa empresa? Se você tem um projeto, tá? Um assunto tenso numa reunião, e você precisa convencer o outro, o que a gente vê? Você tem lá, imagina um número 6, tá? Você está de um lado do 6, o André está do outro lado do 6. É o mesmo 6. Mas para o André é o mesmo 9. E o número está ali. E não tem ninguém certo nem ninguém errado. Então, uma coisa é você dizer, olha, eu não concordo com você, Sandro. Eu acho que o caminho é esse e esse. Quando a gente está cada vez mais se aprofundando em neurociência, então como é que nosso cérebro funciona? A gente reage a isso. Tá? Então, se eu falo, não concordo com você, Sandro, o caminho é isso aqui já não deu certo antes, a gente fez, automaticamente, se você reparar, a partir de agora, a pessoa faz assim, ela encosta na cadeira. Você perdeu aquilo ali. Tá? Agora, ela só vai pensar no que ela vai te responder, ela não vai nem te ouvir. É verdade. Inconsciente. Agora, se eu discordo do mesmo jeito, mas eu falar assim, Sandro, e você falou, e eu falar assim, tá, deixa eu te falar como é que eu penso. Assim, 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 assim. E meu discurso depois disso vai ser igual, tá? Mas eu tenho você comigo. E as pessoas costumam dizer assim, não, eu já sei, a gente tem que concordar, né? Dizer, não, faz sentido, mas nada disso, não tem que concordar nada, tá? Você pode falar... É verdade. Não tem que concordar.
Entendeu? Entendo. Não tem que entender. Se você não entende, não tem que entender. Isso é péssimo, gente. Verdade, é péssimo. Concordo. Eu vou falar um pouquinho de como o nosso cérebro funciona nisso. É péssimo, tá? E aí você pode falar a mesma coisa, então dizer, tá, Sandra, olha só, me acompanha aqui, cara. Olha isso aqui, faz sentido para você? Não faz? E aí tudo bem, mas você não tem nenhum conflito. E isso nas empresas está sendo cada vez mais procurado. Então, essas são as soft skills, é a gente entender quais são os nossos gatilhos. E as coisas estão muito atreladas à sua vida pessoal, tá? Mudando, só esclarecendo assim, terapia. Terapia trabalha passado. Você vai fazer suas revisitas do passado com terapia, coisas que te amarram hoje no presente, tá? A gente trabalha presente e futuro. Eu vou trabalhar com você agora. Sandro, qual é o teu objetivo? Dando um outro exemplo para você, é o seguinte, você vem um executivo, como você fala em assunto polêmico, eu também, né, tenho... Opa, isso é bom! Um assunto, porque assim, a primeira coisa que eu falo quando eu entro na empresa, a empresa fala, não, porque a gente tem aqui alguns gaps, eu falo, não trabalho gap. Não trabalho gap. Porque a gente passa um monte de tempo tapando um buraco e gastando energia, e a empresa gastando dinheiro, que é um gasto, não é um investimento. Verdade. Focando no negativo. Vamos ver o outro lado? Porque, assim, você trabalha no Ambev, você conhece a Ambev. Então, qual é o perfil dos profissionais da Ambev? É um perfil mais agressivo no sentido de assertivo, não é pejorativo, mais assertivo, mais objetivo, orientação para resultado, velocidade, isso é Ambev. Daí eu saio da Ambev e vou para Volkswagen. É óbvio que o meu perfil não vai encaixar. Eu já estou acostumado a esse padrão. Mas isso não significa que eu tenho um gap. Porque eu fui assim na Ambev há muito tempo e deu muito certo. Então, assim, se eu estou na Volkswagen, então por isso que eu esclareço aos RHs, porque eu sou contratada por RH de empresa. Então, assim, eu não tenho um gap. Então, naquele momento, você treinou, eu costumo dizer, muito braço. Agora, na outra empresa, vamos parar o braço, vamos treinar a perna. Quais são as habilidades que você precisa aqui? Né? Qual é o perfil das pessoas? E às vezes chega um momento que você se dá conta que assim, puta, não é para mim, isso não me faz feliz, sabe? Eu não tenho tesão em trabalhar aqui, entendeu? Porque não tem aquele ritmo, e isso faz parte do processo. Verdade. A pessoa repensa isso. Então, soft skills é para a gente adequar os nossos comportamentos. Tá? É a gente entender, e aí se a gente vai um pouquinho mais profundo, é a gente entender quais são os nossos gatilhos. Se você já é uma pessoa mais temperamental, né, naturalmente, então assim, puta, eu vou entrar e esse cara, não consigo ter uma reunião, essas reuniões são improdutivas, você já entra nesse mood, tudo bem, mas qual é o gatilho? O que é que te faz passar dos limites? Vamos entender quais são esses gatilhos, porque você vai se preparar para uma próxima, e isso vai ficar mais leve. Então, isso é um trabalho com soft skills. Você não acha que a gente está vivendo, né? Aí eu acho que eu roubei a pergunta do André, que eu acho que ele ia falar não, isso. Vai lá, você está engatilhado. Porque eu acho que a gente está vivendo numa sociedade onde pouco se escuta, as pessoas são mais reativas do que a audição ou a escuta ativa. Né? A pessoa já está preparando para reagir. Você nem acabou de falar o que você está falando, a pessoa já está querendo contrapor. Você vê isso na política, principalmente, aliás, na política, né, que polarizou. Você vê isso hoje, uma discussão de futebol, você vê uma discussão de saúde, você vê isso em vários segmentos da sociedade e em vários assuntos bem diversos. Não sei te explicar, não sei por que a gente chegou nesse ponto, mas até um tempo atrás, a gente tinha mais respeito pela opinião diversa. É até legal, porque já dizia Platão, né, que na diversidade que nasce a sabedoria. Né? Hoje não, hoje a pessoa fala e a outra pessoa já está querendo, já é reativo demais. Quer dizer, eu não sei como é que a gente chegou nesse ponto, mas no meu ponto de vista, ao meu ver, ficou muito sensível, né? Talvez pelo politicamente correto, sei lá, por várias coisas que a sociedade cresceu, mas tem coisas que, às vezes, sei lá, eu acho que cresceu, não ficou legal, entendeu? Essa falta de discussão, de respeito ao contraditório, eu acho isso, qualquer sociedade hoje, que você estudar, Noruega, Suécia, que investiu em educação e investiu
principalmente em educação, em que as pessoas sabem respeitar a opinião contraditória, a gente só tem a ganhar. Aqui no Brasil, não. Aqui ou você é Bolsonaro ou é Lula. Ou você é direita ou você é esquerda. Ou você gosta de marketing ou odeia marketing. Ou você gosta de pessoas. Aí vem o que eu te falei. Por isso que eu tomei cuidado quando eu falei de soft e hard skills, que eu não acho que seja versus, um complementa o outro. Por que estamos tão polarizados assim, inclusive nas próprias empresas, no chão de fábrica e tal? Você vê discussões. Pô, não era tão mais fácil a gente aprender a escutar e discordar e concordar e continuar amiguinho, em vez de ficar... Pô, quantas amizades se desfizeram em 2018 em função, né, da campanha do Bolsonaro, por exemplo? Eu nunca perdi amigo discutindo política, perdi vários. É uma coisa louca, entendeu? Perder amigo... Saímos de vários grupos. Saí de grupo, deu briga na família, deu briga com gente... Cara, que louco. Não, no LinkedIn, eu fico olhando, às vezes alguém publica alguma coisa sobre política, aí eu vou direto nos comentários, né? Cara, a pessoa sofre bullying ali, fala, a rede social é inadequada e tal, e é isso mesmo, né? Poxa, esses assuntos são, de fato, polêmicos. São. Quando você traz aí, né? Mas, assim, o contraditório, poxa vida, respeitar. Respeito, gente, educação. Diversidade. Fala, André. Agora que eu ia falar, que eu vou entrar de vocês falaram tanto. Assim, Sandro, eu acho que isso é um fenômeno mundial, não é Brasil. O Brasil é assim, porque a gente vive mais, mas essas diferenças, se você for para os Estados Unidos, a questão racial lá é bem forte. Se você imagina que o troço aqui não vou dizer racial, mas Bolsonaro, você vai para racial, lá é complicado. Eu acho que essa questão, e ela vai permear tudo, é uma relação de poder. Tudo uma relação de poder. E aí a gente vai para as empresas também, para esses diálogos. As pessoas, elas têm as crenças que agora elas podem tudo, porque elas têm os meios de comunicação, as suas mídias, que lhe garantiram o poder, e o poder do distanciamento, a defesa da virtualidade, em que você não vai estar frente a frente. Já viram aquele videozinho dos cachorros brigando? Quando fecha o portão, eles brigam, quando abre, eles param. Eles param. Então, é uma relação de poder. Então, quando a gente transfere isso para as empresas, e a Rafaela, melhor que eu, porque eu tenho as minhas experiências com empresa, e a Rafaela tem sobre um outro olhar como uma consultoria, essa falta de diálogo, muitas das vezes, é a relação de poder. Eu sou o chefe, eu sou o gerente, eu sou o diretor, sou o presidente, sou o vice-presidente. Então, ele não vai ouvir, muitas das vezes, o outro, e aí a fala assim, ele já se fecha, e são os gatilhos, porque eu já encarei isso, gatilhos já era visivelmente quem era meu superior, era visivelmente eu não vi, não gostei. Então, eu já chegava nas reuniões já derrotado. Por quê? Porque ele já fazia situação para que não interessava a minha opinião a ele. Então, isso acontece muitas vezes. Então, a pessoa fica na defensiva ou não fica propositiva por causa das relações de poder. Então, quando você controla, então a Rafaela, que é de RH, ela chega no superior e fala, seja mais aberto à diversidade, a escutar o seu colaborador, que muitas das vezes você não é o dono da verdade, ele, por ter uma experiência diferente da sua, ele vai ter um olhar diferente do seu e ele pode te contribuir, perfeito. Assim como teve aquele programa, não sei, eu acho que era americano, aquele Undercover Boss, que o Fantástico tentou reproduzir, quando colocou alguém de poder em situação igual, ele viu o que acontecia. Então, quando você desnuda, e a Rafaela tem essa posição eu vou falar pelo nome da posição, não por ser, que é o bobo da corte. O bobo da corte era o único que podia chegar para o rei e dizer assim, você está nu. Ninguém mais poderia, porque senão corte-lhe as cabeças. Então, quando você controla essa relação de poder, eu não sei, eu posso saber mais que você, e isso de forma geral, saber mais que você num ponto, mas você sabe mais que eu num ponto, e vamos trocar, e é a questão do 9,
passa para cá, passa para o meu lado aqui. De repente, você olhar aqui, não é 6, é 9. E passa para o meu lado, é 6 e pronto, a gente chega no acordo. Porque as pessoas estão arraigadas ao seu poder, ao seu conhecimento, eu sei e tal. No dia que a gente, pelo menos, diminuir as relações de poder nas empresas, isso é uma batalha campal, praticamente, as questões ficam mais resolvidas. Feito esse tratado, Rafaela, você concorda ou discorda? Boa. André, é isso aí. Eu vou falar disso nas empresas, começando só pelo Sandro. Isso vem mudando, tá? As pessoas são mesmo, Sandro, estão mesmo mais intolerantes, tá? Mas eu acho que é um movimento do cenário que tem acontecido, os últimos acontecimentos mundiais, né? E principalmente a pandemia. Ninguém saiu são dessa pandemia. Verdade. A gente saiu diferente, né? E coitadas das pessoas que saíram iguais, porque elas não vão sobreviver. Então, a gente fala um pouco disso, mas e esses assuntos polêmicos, eles estão cada vez mais polêmicos. Então, o futebol, a política, e realmente as pessoas estão nessa de tudo ou nada. Religião. Pode, se você fala alguma coisa positiva sobre o Bolsonaro, puta, aí você pode ser apedrejado, mas você não está dizendo que você gosta dele, nem que você votou nele. Idem para o Lula. Né? Mas, assim, já vem essa cultura hoje também desse cancelamento, né? As pessoas que são mais agressivas nas redes sociais, principalmente redes sociais públicas, quer dizer, nas públicas, né? Instagram da vida, e elas fazem um comentário, elas se escondem atrás desse comentário, tá? Só pessoalmente, ela não faz esse comentário. Por quê? Porque ali ela está preservada, ela vai fazer o comentário e ela vai sair do circuito, ninguém vai saber quem é essa pessoa. Entendeu? O máximo que vai acontecer com ela, essa pessoa que ela segue vai bloquear. É o máximo. Sabe? E isso acontece de uma forma, por exemplo, a Donatella, né, a esposa do Nizam. Então, pelo amor de Deus, o que aconteceu com ela? Ela fez um evento na Bahia, aquela cadeira não é uma cadeira de senzala, na Bahia existe, é muito comum. Então, assim, a baiana de Acarajé está vestida de baiana. E é muito comum, ela fez uma festa na Bahia, né? Então, assim, ela vestiu ali, então tem a baiana para representar a Bahia, não era escravidão, não era nada daquilo, mas a forma como ela foi atacada, a forma que isso influenciou na vida dela e na carreira dela, isso foi brutal, brutal, né? Então, a gente precisa realmente ter essa consciência, precisa ter, e a gente precisa falar sobre esse assunto muito mais vezes, né? Com relação a esse poder, André, eu percebo que isso vem mudando nas empresas. Óbvio que algumas empresas são assim, tá? Existe aquela relação de poder fácil. Então, não vou entrar na questão de política. Dificilmente ele vai respeitar alguém, porque ele dá uma carteirada e se acha Deus, né? Isso acontece, às vezes, com algumas celebridades, pessoas famosas, né, que assim, não admitem ficar numa lista de espera num restaurante. Eu falei, mas eu cheguei antes de você, por que você vai sentar antes de mim? Entendeu? Mas por quê? Porque você vai falar mal do restaurante nas redes sociais, então o gerente vai colocar você para sentar primeiro? Então, assim, é complicado isso, sabe? As pessoas precisam entender que, assim, olhar para o outro e entender que elas não estão sozinhas no mundo, né? Nas empresas, isso tem mudado um pouco. As empresas têm feito trabalhos fortes sobre liderança. E não é essa liderança blasé, né, que se falava antes. É uma liderança transformacional mesmo. É uma liderança que as hierarquias, para que as hierarquias elas não tenham tanto peso. Eu sou a favor da hierarquia, eu acho que ela tem que existir para se manter uma certa ordem, tá? Mas ordem no sentido assim, estrutural. Tá? Alguém que dê um comando que esteja à frente para poder dar esses comandos estruturais. Mas quem vai desenvolver, quem vai executar? Então, cada vez mais, os executivos, eles ouvem essas pessoas, eles entendem que, para eles serem bons executivos, eles apresentarem resultados, eles precisam entender que existem pessoas no time dele que sabem mais do que ele.
Ele precisa contratar pessoas e ouvir essas pessoas. Claro, por ele saber menos, ele vai questionar mais, tá? Mas isso é um movimento que já está acontecendo, tá? Isso faz diferença. Até quando a gente fala de liderança, você não é um líder. Um líder não tem time, um líder tem seguidor. Você vai sair daquela empresa e dali a 10 anos, você que trabalhou com aquele cara que saiu, você vai dizer, pô, eu lembro, olha, isso eu aprendi com fulano. Então, assim, isso é um líder, tá? Pô, fulano, não esqueço. Ele vinha em cima, ele era exigente e tal, mas pô, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Mas você só vai poder realizar isso tempos depois, né? Agora, aquela liderança top-down, que aí um presidente ou um diretor chega e diz assim, não, vai ser assim, eu quero que seja assim, não, isso aqui não é importante, realmente não houve, a tendência disso é morrer. O turnover vai ser muito alto. Principalmente essa geração nova, eles não buscam mais isso. Entendeu? Então, esse cenário está começando a mudar nas empresas. Mas o poder, ele sim influenciou muito, durante muito tempo. Muito tempo. Gente, eu tenho que chamar agora um momento audiência. Cadê a vinhetinha, né? Aquela vinhetinha bonitinha que aparece aqui agora. Momento audiência, que é o momento, aquele momento que a gente prestigia você aí do outro lado da telinha, ou seja, a gente prestigia quem prestigia a gente. E, logicamente, né, o hype da internet sempre foi há 1 ano e meio, desde que a gente começou aqui o M, sempre foi política. Às vezes o assunto não vem à tona, mas assim, Rafaela, fica à vontade, André também, vocês fiquem à vontade se vocês quiserem comentar ou não os posts que a nossa audiência manda para a gente, tá? A gente não necessariamente comenta. Muitas vezes a gente vai passando batido, que tem assuntos que às vezes Enfim, vamos lá, vamos andar com o barco. Polêmico. Quem quiser... Você fala que... desculpa, para complementar um pouquinho até o que você tinha falado antes, né, da diversidade, esse entendimento. Então, é difícil hoje numa equipe, num time, quando você vai contratar uma pessoa, você tende a contratar uma pessoa que dá liga contigo. Dificilmente você contrata uma pessoa que pensa diferente. Entendeu? Então, diversidade não é só gênero, tá? Diversidade... Então, e numa empresa, isso ainda é o desafio. Isso ainda não acontece. Alguém contratar uma pessoa que sabe que essa pessoa pensa diferente. Entendeu? Para fazer. Pois mas como eu trabalho com marketing e comunicação, eu já gosto dessa pessoa. Entendeu? Eu já gosto exatamente dessa pessoa que pensa diferente. Porque se for pensar muito igual, cara, a gente está falando. A gente precisa de criatividade, a gente precisa dessa diversidade. Eu costumo falar muito isso quando a gente estamos contratando. Tem que ser uma pessoa que pense diferente e que seja tão boa ou melhor do que a gente, do que o que a gente já tem em casa. Um outro estilo, uma outra história de vida, diferentes. Lógico, isso aí só fomenta a criatividade. É muito legal ter várias perspectivas sobre o mesmo assunto e o cliente adora. Né? Então eu vou para a ideia rara, então, vamos Sandro, lá, a gente bate de frente. É bom, mas é bom. O jornalismo perdeu muita força. Você vai lá assistir. Antigamente eu assistia o G1, eu gostava. Hoje em dia, você assiste, todos pensam da mesma forma, todos defendem o mesmo ponto. Todos são contra o atual governo e todo mundo fala que é isento. E aí a pancada rola. Então, não existe um ponto ali. E quando vem alguém com um contraponto, eles já são brifados para... Vamos encerrar a conversa. Agenda setting. Agenda setting deles. Então, assim, é uma imprensa de direita, é uma imprensa de esquerda, e você não tem um contraponto. É complicado. Então, a imprensa hoje, a imprensa que tem um papel, né, tão importante nisso, ela perde a credibilidade. Muito, muito. Hoje está difícil falar em imprensa. Viu? É outro assunto que, nossa, a gente podia falar 1 hora aqui sobre isso, porque isso é um assunto que, além de eu gostar, tem muita coisa aí. Tem muita coisa aí. O André também gosta desse assunto, mas eu vou no momento audiência e a gente já volta com assuntos polêmicos. Gente, vamos lá, prestigiando aqui a Maria Paula. Maria Paula fala o seguinte: eu sou apaixonada por pequenos detalhes, surpresas e atitudes. Gente que demonstra que faz questão. Não tem nada que me encante mais. Aí, começamos fofos. Fofinho. Agora, fofinho, gostei. Aí vem o Antônio e fala o seguinte:
Você não se prioriza quando come porcarias, negligencia o seu talento, diz sim aos outros e não a você, posterga decisões importantes, compra livros e não lê, paga academia e não vai, reclama o dia todo, erra e ainda acredita que está certo e espera dos outros mais do que eles podem dar. Aí deu uma certa receita de bolo, mas é legal até, interessante essa receitinha de bolo, né? Achei né? Interessante. Aí, espiral negativa é o que a gente chama de vitimismo. Ele é vítima da vida. Ele é vítima da situação. Ele terceiriza a responsabilidade. Verdade. A Ivana, aliás, eu tenho uma amiga muito bacana aí lá em Salvador, que chama Ivana, que morava, né, no Campo Grande, eu não sei mais de contato. Não. Fadu? Não era Fadu o sobrenome, não. Agora eu não lembro. Você me pegou o sobrenome, agora você me botou numa situação delicada que eu não lembro o sobrenome dela. Mas tudo bem, vamos que vamos. Porque fora de lá, as pessoas perguntam assim, nossa, você é de Salvador? Família tal? Você conhece o André? Que André? Eu não lembro sobre o nome dele. Gente, assim, Salvador não é uma vila, né? É uma cidade. É verdade. Só 2 pessoas com o mesmo nome. É verdade. Bom, vamos lá. Aí, então, agora vem a Ivana, que ela diz o seguinte, olha esse papo até que está cruzando o que a gente está falando. Não tenha medo de mudar, tenha medo de daqui a 1 ano estar reclamando dos mesmos problemas de hoje. Isso aí. Boa. Essa é muito legal. A Patrícia, ela fala o seguinte... essa depois. A Patrícia, ela fala o seguinte, gostosa é a pessoa que tem bom caráter, inteligência, histórias cativantes, sorriso contagiante e uma alma imensa. Corpo que chama atenção, todos podem ter, mas pessoas gostosas de verdade são raras de se ver. Poético. Caraca, muito legal essa, hein? Olha, Patrícia, caraca. Palmas, editor. Você merece palmas. Muito legal. O Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio ele sempre vem com política. Hoje ele veio mais mansinho. Não sei se é o mesmo também. Custa R$0 reconhecer o mérito alheio e entender que há espaço para todo mundo. Aí, entrou no assunto legal que a gente está conversando aqui. E, aqui, fechando, a Larissa. Costuma ser assim. A crítica que mais nos incomoda é a que nos faz reconhecer a razão dos que nos criticam. Rapaz, que pancada essa também. O pessoal tá... O dedo que aponta são 3 que se autoaponta, né? Não é? O pessoal está filosófico hoje, pra caramba. Ninguém falou de política, assim, literalmente. Não sei se teve alguma intenção política por detrás do que falou aqui, mas ninguém falou abertamente hoje. Tem uma legal para... Desculpa. Pô, essa é para fechar engraçado, porque essa eu pensei que havia uma sucessão de coisas mais assim polêmicas, e aí deixei essa por último e esqueci agora. Fala o seguinte, esse é o Luiz com Z, que aqui a gente tem o Luiz com S e o Luiz com Z. Carta para um louco. Um louco estava no hospício quando chegou uma carta para ele. Os outros loucos foram ver. Quando ele abriu a carta, tinha uma folha em branco. E ele disse, é do meu irmão. Como é que você sabe? Perguntaram os outros loucos. Aí ele disse, a gente não está se falando. Meu Deus do céu. Bom, tem que terminar com a engraçada, né? Pô, até que hoje foi... Os homens se divertem com muito pouco, né? Muito pouco. Pode ter certeza que é muito pouco mesmo. E ainda mais Rafaela! Rafaela, faz isso não. O meu marido é igual. De repente, ele está chorando de rir. Eu falo, como assim, gente? E ele fala... Isso não, Rafaela. Eu ri dessa sua ironia, Rafaela. Estou vermelho com a sua ironia, Rafaela. Não! Eu estou contente a beça hoje. O meu Mengão sobrou. A risada gostosa dele. Não foi eu gosto mesmo. Pequenas coisas eu adoro. Eu acho muito legal. E o André ele é sarcástico. André, você é sarcástico. Mas tudo bem, mas eu assumo mesmo. Eu sou que nem o marido dela, eu me divirto com coisas... tiozão da... Tiozão. Não tem jeito, não. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Vamos nos recompor, Você ficou vermelho mesmo, André. Você estava vermelho. Sim, pô. Eu gostei muito do conceito
da marca, né, que você fundou, da empresa que você fundou, eu achei muito bacana. Eu li o conceito todo na mini bio que você mandou e também no LinkedIn, né, The True Bee. Bem legal, ele tem toda uma história focada nas abelhas, é poético, inclusive. Como é que foi esse processo de criação? Que isso é minha área, tá? Essa é minha praia. O processo de criação, quem fez tudo isso foi uma pessoa que me indicaram, que ele está morando no Canadá. Então, a gente fez tudo remoto, antes, né? Lá atrás, mesmo assim, já tinha funcionado bem remoto. E a gente veio, né, falando muito nos briefings, né, sobre liderança, sobre o que eu acreditava, sobre esse trabalho junto, sobre a colaboração. Então, assim, o que é que eu queria representar para a empresa, como é que eu queria ser vista, qual era o tipo de trabalho que eu ofereceria, né, que eu ofereço para as empresas. E aí ele cresceu. Se você observar o detalhe, o The True Bee, o D é mais fininho, o True ele fica mais encorpado e o Bee mais encorpado ainda, ele cresce, né? E as abelhas, assim, a história das abelhas, você lê um pouquinho, ali a liderança ela é perfeita, né? A divisão de trabalho das operárias, a abelha rainha, o quanto ela inspira, que ela muda e ela leva toda a legião dela de abelhas junto. Então, é muito bacana, ele representa bem isso. Mas ela elimina o zangão. Mas a abelha rainha, ela elimina o zangão. Mata o zangão. Ela elimina o zangão, Ela elimina o zangão. Mas isso é a abelha rainha. Eu achei um trecho, eu destaco aqui um trecho muito bacana, que diz o seguinte: a maior grandiosidade da natureza é nos mostrar que simplicidade e complexidade são indissociáveis. Cada voo de uma abelha em busca do néctar da flor representa a sobrevivência da colmeia e a reprodução dos jardins. Percebe como isso é bonito? O doce mel depende do cheiro da rosa. Cara, isso aí é bacana, gente. Esse conceito aí é muito bacana. E aí tem mais. Uma coisa depende da outra. Né? Sozinho não funciona. Muito legal. Sozinho não funciona. É poesia, né? É poesia mesmo. Bem interessante. Eu achei bem legal. Ô, André, eu tenho uma pergunta polêmica, mas eu acho que você quer fazer uma, então vai lá. Isso! A gente, assim, o The True Bee, você pega um jogo de palavras que tanto você vai e joga para as abelhas, quanto na fala é o ser real. Rafaela, o que para você é o seu The True Bee? Meu True Bee, né? O meu True Bee é o propósito. Sou eu. Eu acho que eu tenho como missão de vida, e eu sou toda quântica, tá, gente? Então, assim, eu faço muita coisa. Eu gosto de energia, eu tenho uma numeróloga que eu amo, que uma vez por ano ela está ali lendo o meu Você nasceu em fevereiro e março? Você nasceu entre fevereiro e março? Não, eu nasci em novembro, eu sou escorpião. Escorpião, rapaz! Por isso que ela não gostou da minha brincadeira, ela acha que é homem rifado. Escorpião. E eu tenho isso de inspirar, e cada vez isso veio mais forte em mim. Então, eu fico pensando assim, qual é o meu papel aqui no mundo? Né? Eu não vim para estudar, trabalhar, ter filho, morrer, não. Então, assim, eu preciso, qual vai ser o meu legado? Né? O que é que eu vou representar para as pessoas? Então, cada vez que eu trabalho, não só um grupo, mas principalmente, né, uma pessoa, que um executivo tem uma pessoa, e eu percebo que, assim, os presidentes que eu costumo atender, o que eles trazem para mim falta esse olhar na pessoa, porque o processo de desenvolvimento é um processo de autoconhecimento. Então, existe um ser humano ali por trás do presidente, e as pessoas estão vendo ali o presidente, o cargo, as funções, e não a pessoa. Então, assim, o que é também que ele precisa lidar no dia a dia? Quais são os comportamentos que ele precisa adequar no dia a dia? Então, isso é muito... eu percebo cada vez mais isso importa, cada vez mais. E o fato de inspirar, de conversar com a pessoa e ela, nas reuniões, e eu ouvi, né, alguma coisa assim, eu não tinha pensado sobre isso.
sabe? Ou ter um feedback de uma reunião e dizer assim, pô, inspirei de alguma forma, deixei minha marquinha aqui de alguma forma. Então, é isso. Então, meu true be é ter oportunidade, que é um privilégio, né, de trabalhar com o que eu gosto e que está muito em linha com o meu propósito. Boa, boa. Bom, eu vou aproveitar, primeiro, para dizer que a brincadeira não foi minha, foi da nossa audiência. E segundo, para dizer também que o... Ele agora vai pegar no meu pé. Não, porque, pô, eu vou pegar nada. Eu acho bacana a zoação. Eu vi que era audiência, mas é que sua risada foi uma risada gostosa, sabe? Mas eu dou risada fácil. Boa. Eu dou risada fácil. Olha, se me botar sentado ali em Itapuã, na Rua da Poesia, tomando uns caldos de sururu, uma cervejinha, nossa, eu vou rir o dia inteiro ali. Ali eu acho um dos lugares... Prado Forte também, enfim, tem muita coisa legal. Mas eu queria falar contigo era o seguinte, cultura e estratégia. Muito se fala, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, que a estratégia é tão importante quanto a cultura, ou que a estratégia até mais importante, né? Enfim, tem vários autores e várias linhas, né, de pensamento. E isso é bem polêmico, né? Porque a gente sabe da importância da cultura das empresas, né? Aquelas que, de fato, preservam a sua cultura, e sabe também que o mundo, em 2 anos, evoluiu 10, principalmente quando se fala de digital, né? O que iria acontecer em 10 anos, a gente correu para acontecer em 10. Então, assim, falando de cultura e de estratégia, num ano de pandemia, lembrando para você do outro lado da telinha que não acabou a pandemia ainda, estamos ainda em pandemia. Então, assim, como a gente pensar, por exemplo, em estratégia, que a gente não pode fazer uma programação a longo prazo, né? Um planejamento a longo prazo hoje é de 1 semana, no máximo, talvez, quiçá, 15 dias ou 1 mês. Antes, não, a gente fazia todo um planejamento estratégico de marketing do ano todo, já contemplando boa parte do ano seguinte e tal. Adaptar a cultura para o digital e a estratégia também. Como é que você vê a cultura e a estratégia com a pandemia e nessa confusão toda, nesse cenário todo que eu acabei de conversar, de falar para você? Tá. Primeiro, a pandemia, a gente precisou, isso, né? Lá vem os soft skills. A gente precisou trabalhar muito e desenvolver muito a nossa adaptabilidade. Sim. Não tinha, e todo mundo, e as pessoas não ficaram bem. Primeiro, que teve consequências negativas para muita gente, e segundo, porque a gente não tinha um fim. Então, o que vai acontecer? O mundo vai acabar? Porque eram 20 dias com tudo fechado, depois mais 20, depois tal, abre e volta, fecha tudo de novo. Então, isso gera uma incerteza, uma ansiedade, e assim, falta saúde para você pensar nisso tudo. As empresas, então, que falam assim, não, porque as empresas estão trabalhando em home office. Não estão trabalhando em home office, as pessoas estão trabalhando de casa, é diferente de trabalhar em home office. E elas trabalharam de casa antes, porque elas estavam sem alguém para ajudar em casa, com as crianças dentro de casa sem escola, marido e mulher dentro de casa, mesmo espaço, na maioria das famílias. Então, assim, por isso, inclusive, tanta gente se separou, porque... Exato, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, a gente precisa ter uma quebra. Você discute com o teu filho de manhã, ele vai para a escola, quando ele volta, está tudo ok, todo mundo já respirou, já se envolveu em outros assuntos. Mas se você está no mesmo ambiente, aquilo ali fica e cresce. E num ambiente de incerteza, que você está com um pavio curto, nossa, isso toma uma proporção impressionante, isso acaba com famílias, assim como acabou. Né? Então, e a cultura, existem muitos, o IMD mesmo, ele trabalha muito forte com isso. Existem agora, né, os agiles. Então, que esses treinamentos agiles, então, como é que as empresas vão, cada vez, eles são treinados para tomar as decisões importantes com menos informação, mais rápido. E quando os erros acontecerem, eles poderem retomar isso de uma forma rápida. Então, isso é, sim, uma cultura, é uma nova forma de trabalhar. Sim. Quando a gente fala em liderança, aí é um trabalho que tem que começar lá,
Por isso a hierarquia é importante, porque ele precisa começar lá de cima, precisa começar do board. E ele desce, porque não adianta. Uma vez eu cheguei numa empresa, que é uma empresa grande, mas de estrutura física pequena, tinha, sei lá, acho que 30 funcionários. E eu estava conversando com 2 sócios, ele falou, não, porque eu estou precisando, assim, queria fazer um desenvolvimento individual aqui com os meus diretores. Aí eu falei, tá, qual é o seu estilo? Qual é o seu perfil? Qual é o estilo da empresa? Qual é a cultura? Poxa, a gente nunca falou sobre isso. Eu falei, bom, então a gente tem que começar do começo. Não adianta eu fazer um trabalho aqui, porque a gente tem que começar do começo aqui, tá? E isso não é algo trivial, certo? Isso não é algo trivial, principalmente quando se trata de empresas multinacionais. São muitas amarras, são muitas amarras. Eu atendo um banco francês, que, assim, a forma que funciona no Brasil é totalmente diferente da que funciona ali, e até para eles, né? Essas pessoas do escalão mais alto, eles chegarem a um denominador comum, é muito complicado. É muito complicado. Mas as empresas, elas estão lidando com isso porque elas precisam lidar com isso, elas precisam ser mais ágeis, elas precisam ter aquela retomada. Então, num erro acontecendo, elas precisam ter também aquela velocidade para poder voltar e tomar uma nova decisão, e com menos informação. Então, Rafaela, mas aí você ficou mais no campo da estratégia. Agora, falando no campo da cultura, é mais enraizado. Muitas vezes, e eu vejo isso no mercado, a gente está querendo implementar uma cultura digital e a pessoa tem a cultura ainda dos PDVs, das lojas, dos pontos de venda presenciais. Acabou, gente, acabou. Na pandemia, não tem ponto de venda presencial, é tudo digital. E para você mexer, né, na cultura, na cabeça do gestor, do CEO, sei lá, do líder, do que for, quiser chamar, do diretor, do que for, ele é resistente a isso. Entendeu? Ele vai ter que sentir o impacto disso. Ele é muito resistente. Aí é que você fala hard skills, você vai ter lá os seus números, tá, para apresentar. Então, assim, você tem aqui o digital, você tem aqui esses PDVs, não funciona mais, né? Então, o fluxo de pessoas mudou. O comportamento do consumidor mudou. Exato. Você reverter venda com isso aqui, e você deve passar por isso direto. Quantas vezes você chega numa empresa, você fala assim, tá, quanto custa o teu cliente? Não sabe. Não sabe. Verdade. Não sabe. Verdade. A maioria não sabe. Um PDV. Quanto você vai gastar naquele PDV, né? Isso vai reverter venda ou não vai reverter venda? Então, isso é um processo. Mas eu não sei, talvez para empresas menores, não, que eu acho que as empresas maiores, elas já estão fazendo essa transformação. Já. Agora, as empresas menores, talvez, elas só percebam esse movimento quando elas, de fato, ficarem para trás. E a disponibilidade de caixa também. Aí de prejuízo. E a disponibilidade de caixa, porque as maiores elas conseguem rapidamente mudar o mindset, porque tem grana para investir. O pequeno, o micro, já ele fica com medo, porque ele já acha que não é investimento, que é custo. E aí já tem que convencer ele que não é custo. Já achava antes, né? Já achava antes, exatamente. Já achava antes. Né? É verdade. Nada muda. Ele continua Só que ele vai morrer na praia se ele dessa vez ele não escutar, porque até então ele conseguia sobreviver. Agora não. Agora, antes ele deixava dinheiro na mesa. Agora ele morre. Entendeu? E isso é uma coisa que eu vejo ainda, por incrível que pareça, a gente ainda está no segundo ano da pandemia e eu vejo clientes resistentes ao digital, cara. Isso é uma coisa que... Entendeu? Não é por... Fica para trás. Fica para trás e acaba fechando. Não tem jeito, entendeu? Hoje... Exato. E isso, às vezes, você está falando de coisas polêmicas, né? Compromete até a própria agência. Sim, verdade. Né? Verdade, compromete, porque assim, o cliente não sabe dos bastidores, não sabe o que acontece ali, entendeu? É a mesma coisa, em Salvador, você tinha muito, deve ter ainda muito outdoor, né? Sim. Tinha muito. E assim, às vezes a pessoa queria colocar um livro no outdoor. Não cabe, é muita informação, a pessoa não vai ler, vai passar de carro rápido e tal. Então, assim, tá bom, coloca um livro. Ele vai gastar uma grana, não vai dar resultado nenhum, ninguém vai perceber aquilo ali. Então, por mais institucional que seja, sabe? Então, os clientes, as pessoas não sabem o que é que rola nos bastidores.
Entendeu? E aí a agência acaba sofrendo uma consequência com isso. O André nos deixou. Não, ele está assim, hoje ele está instável, ele vai e volta, é normal, daqui a pouco ele deve aparecer, porque há pouco tempo, na entrevista anterior, ele estava caindo e voltando. Voltou, falei, ele está hoje um ioiô, é o André ioiô, mas é bom que a gente está entrando na reta final. André ioiô, voltou. Estamos entrando, André, meu amigo, você está aí, tudo certo? Mas posso fazer um comentário sobre os 2 comentários que eu anotei aqui? Sim, por favor. Então, uma das pessoas falou impacto, né? E você que sabe, né? Então, comunicação não é o que a gente fala, é o que a pessoa entende. Sim. Então, quando a gente fala em comportamento, é isso. Então, qual é o impacto que você causa no outro? Então, às vezes, você tem um jeito de falar ou de agir, e aí ou de interromper a pessoa, você fala assim, poxa, eu estou mudando, mas o que adianta se a outra pessoa não está percebendo isso? E as pessoas tendem a gente tende, né, o ser humano tende a querer mudar o outro. Então, eu vou mudar o Sandro, puxa, eu não consigo falar com o Sandro, não vou falar mais com o Sandro, porque esse assunto eu não consigo falar com ele. Ok, mas então, se a forma que você está falando não funciona, mude a sua forma de falar. Boa. Então, isso dá trabalho. Então, essas são as soft skills. Tá? Mas começa do entendimento que as pessoas são diferentes, não adianta eu querer mudar o outro, eu só vou mudar a mim mesma. Sabe? Porque senão eu caio na vitimização. E na terceirização da responsabilidade, que foi outro comentário. Sim, outro comentário. Entendeu? Exato. Então, assim, não, aí eu não vou falar com o Sandro, porque Sandro é uma pessoa muito complicada. E não é assim. Sabe? Então, você tem que fazer a sua parte, você tem que ter esse ownership, você tem que assumir a sua responsabilidade, né, no meio do processo, e é assim que você faz a mudança, né? E uma outra pessoa que falou sobre mudança, né, não tenha medo de mudar. O nosso cérebro não gosta de mudança. O nosso cérebro trabalha com previsibilidade, com antecipação. O cérebro de uma criança, você vê, a criança adora assistir a mesma coisa, várias vezes. Várias vezes. Por quê? Porque ela sabe o que vai acontecer depois. É verdade. O cérebro dela não é formado. Então, por isso que ela gosta. Então, quando você traz para o adulto, quando você vai fazer uma mudança dessa de comportamento, puxa, eu vou me policiar aqui, que eu vou esperar a pessoa parar de falar para eu poder entrar aqui. Então, o que é que você faz? Você usa muito mais energia. E o cérebro entende que você está em sofrimento. Ele não quer que você fique em sofrimento. Então, ele acaba, leigamente falando, boicotando você para que você volte ao comportamento antigo. E é assim que funciona. Então, por isso que mudança comportamental é uma jornada. Você precisa de um tempo para que você possa fazer isso repetidamente, para que o seu cérebro entenda que você não está em sofrimento. Entendeu? É a mesma energia, só que em proporção diferente quando você é surpreendido, sei lá, num assalto. Então, às vezes, você vai, ele entende que você está em sofrimento, ele joga adrenalina no seu corpo. E aí você vai correr como você nunca correu, você vai gritar como você nunca gritou, você vai ter uma atitude que assim você nunca teve, você fala, não sei como eu corri tanto na minha vida, mas é por isso. Então, o cérebro, ele tende a fazer com que a gente volte para um estado normal, que você não tem o sofrimento. Então, por isso que a mudança comportamental não é uma tarefa fácil. E você precisa, acima de tudo, querer também. Não adianta a empresa dizer, você vai fazer. Você precisa querer fazer. Boa, entendeu? boa. Bom, não precisa ter gap para isso, tá? Você não precisa ter problema para fazer desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento é tão simples quanto um autoconhecimento. É você olhar para você e ver como é que você pode impactar diferente, para você atingir os seus objetivos. Boa. Eu até falei num programa anterior, recente, que eu dei uma dica de livro que era o Mindset, né, que é um livro recente, não é tão velho assim, é recente e tal, mas eu estava... Agora a gente vai entrar no momento dica de livro, que aqui a gente não combinou nada, você sabe que a gente não combina nada, e eu não sei se o André lembrou também do momento dica de livro, que é esse finalzinho de programa, a gente sempre dá uma dica para você do outro lado da telinha. Então, eu já... Aliás,
estamos estourando o tempo, tá, gente? Só para a gente poder entrar na reta final e não palestrarmos muito agora. Então, você quer começar, Rafaela, dar uma dica de livro ou eu te peguei de surpresa ou você prefere que a gente comece? Não, eu não li o Mindset, tá? Mas existe uma neurocientista chamada Carla Tiepo, ela tem um livro, tá? Eu faço as aulas com ela e ela é espetacular. Ela fala ciência, ela fala da neurociência e do comportamento do cérebro de uma forma muito didática e muito leve, tá? Eu já tinha comprado diversos livros de neurociência e quando eu começo a ler, eles são muito técnicos demais. Eu não consigo ler, tá? E então ela tem um livro que ela chama Carla Tiepo, tá? Eu agora não lembro o nome do livro, mas Carla Tiepo só tem um livro. O livro dela é muito bom. Eu gosto muito do Inteligência Emocional do Goleman, tá? É um livro de cabeceira e inteligência emocional para a gente ter essa consciência emocional, o que é que mexe, o que é que não mexe com a gente, por que a gente reage de determinadas formas e como é que a gente pode se policiar em relação a isso. Eu gosto muito. Os livros do Daniel Goleman eu gosto demais. O Foco, o Inteligência Emocional, gosto demais. Boa. Ô, André, você tem uma dica de livro, vai vir de clássico hoje novamente? Você que adora os clássicos. Não, primeiro vou ajudar a convidada, que é uma viagem uma viagem pelo cérebro, que é o livro da Carla Tiepo. Tá. Viagem pelo cérebro. Tá, isso aí. Uma viagem pelo cérebro, a via rápida para entregar neurociência. Isso. Boa. E a gente não pode deixar o convidado na mão. Muito bem, gostei, muito bem. E minha sugestão é O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, que foi um livro que foi pioneiro nesse questionamento do colonialismo e da civilização branca na África. Muito bem. Eu vou arrematar aqui. Hoje eu separei uma dica, mas me deu um insight aqui em duas agora. Então, eu tenho, não sei se vocês já leram, mas a gente já falou nesse livro aqui, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Um livro muito legal, Prêmio Nobel de Economia, muito interessante. É um livro que vale a pena dar uma olhada. E esse outro aqui que eu vou indicar agora, literalmente a minha praia, né? Enfim, chama-se O Jeito Disney de Encantar os Clientes, do Michael Eisner. É muito, muito, muito legal. É um livro que, de fato, a Disney já é uma referência para... É espetacular. Espetacular. Falou em encantamento, falou em Disney... Não tem quem faça igual. Não tem, concordo. Não tem. É um negócio surreal, absurdo. Então, acho que mágico para qualquer idade. Exatamente. Negócio absurdo. Então, fica a minha dica aí. Não só para você que lida com comunicação, com marketing, mas para qualquer área. Eu acho que a gente está nessa pegada, né, de encantamento. Bom, vamos entrar na reta final do M de hoje, deixando a nossa convidada, né, encerrar num grande finale. Então, André, vamos começar as considerações finais sem palestrar agora, que o tempo está estourado, meu amigo. Não, eu só ia discordar da questão da Disney, porque o streaming do Netflix é muito mais fácil de você localizar as coisas do que a experiência do streaming da Disney. Ponto. Disney é a empresa, não é o streaming que a gente está falando. O streaming é coisa da Disney, então a experiência também vale. Mas Ele é o do contra. Vai lá, meu amigo. Eu sou diversidade, gente. É isso aí. Eu trago o contraponto. Eu sirvo para trazer o contraponto. Mas, assim, Rafaela, aqui eu falo que os meus convidados eles trazem as minhas mensagens, as minhas perguntas, e eu gosto de fazer conexão com o princípio e o fim, né? Você chegou e falou assim, poxa, eu era de comunicação, caí e fui para a área de humanas. Quem é de comunicação tem que lidar com gente. A comunicação é, por si, conexão de gente, né? Tem comunicação de animais também, mas, por si, é comunicação de pessoas. Então, lidar com gente é uma dos instrumentos nossos dos seres humanos. E a segunda questão é que você bateu num mantra que você falou no final, você bateu no meu mantra de sempre, que o ser humano é o princípio e o fim das coisas, que você falou que por trás do executivo, é que nem um lugar chamado Notting Hill, que a Julia Roberts fala, por trás de uma atriz famosa, há uma mulher. Então, por trás de um executivo poderoso,
a um homem com problemas, com questões existenciais, com família, e por trás também de um colaborador. Não é só um braço, não é só como tempos modernos de Chaplin, que fica só girando a porca a pessoas com necessidades. Então, o ser humano é sempre o princípio e o fim de tudo. Boa. Rapaz, filosófico esse seu encerramento. Gostei. Bom, eu vou aproveitar também, antes de passar a palavra para a Rafaela, né, encerrar aqui, do jeito que ela quiser. Queria agradecer a presença de você do outro lado da telinha. Para você que já nos conhece, seja sempre muito bem-vindo. Para você que está assistindo pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E é lógico, deixe seu like, ative o sininho, o joinha, por aí vai. Estamos presentes em todas as principais plataformas digitais, né? E a gente sempre pede para dar uma força aqui no YouTube para criar maior relevância e o programa ser entregue para mais pessoas, ter mais acesso também a esse conteúdo. Então, muito obrigado você do outro lado da telinha. Rafaela, minha conterrânea, agora é contigo. Encerra do jeito que você quiser, o M é todo seu. Muito obrigado pela presença. Volte mais vezes, que tem muito assunto, muita coisa. Uma hora passa muito rápido. Fica o convite para você voltar, que é muito bacana conversar contigo. E agora é contigo, o encerramento é seu mesmo, fica à vontade. Seja sempre muito bem-vindo ao M. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês. Poxa, o André encerrou aí tão bonito, eu fico até sem palavras, eu vou pegar a carona nele, né? E estimular as pessoas, realmente, a gente olhar para dentro, sabe? Quando a gente consegue olhar para dentro, é mais fácil a gente desenvolver a empatia. A gente olhar para o outro e entender que, assim, você pode achar que não faz sentido nenhum para você aquela reação ou aquele momento, mas está na história dele. Então, ele sentiu dessa forma, né? Então, só quando você desenvolve essa empatia é que você tira o julgamento. Você para de julgar naturalmente e você para de se incomodar com o outro. Quando a pessoa está lá, você está num restaurante e você é mal atendido por um garçom, aí você reage, né, como se isso fosse uma coisa pessoal. E não é. É ele que não está bem. Agora, você tem a escolha de continuar bem ou de ficar mal e entrar na energia dele, entendeu? Então, são alguns pontos do dia a dia que a gente precisa observar. Esse negócio com garçom é muito comum. Se você trata o garçom e você faz um elogio, nossa, tá geladinha essa cerveja aqui, poxa, obrigada e tal, com um cara que te tratou mal, você vai melhorar o dia dele. Isso não é Alice no País das Maravilhas, mas isso é um fato. Às vezes ele só precisa disso. E é uma defesa para que você não entre naquela energia, sabe? Não é teu aquilo, então deixa passar. Ele tem uma história dele. Então, eu acho que fica essa reflexão. Legal. Você lembrou agora, me fez lembrar o Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho, em Salvador, que, aliás, por 2 vezes eu entrevistei ele, e ele fala que quem ama é que é mais feliz, né? Não espera ser amado, ame você, né? Então, isso agora me veio à cabeça, porque é muito forte o que ele fala, e é verdade. Você seja feliz, seja você quem ame, independente da reciprocidade ou não, seja feliz. Então, obrigado, Rafaela, obrigado. Obrigado você do outro lado da telinha. Eu adoro esse momento quando eu falo mais um programaço, pessoal. Valeu. Um grande abraço. Beijos e abraço, aliás. A gente volta para falar sobre mais assuntos polêmicos. Vamos falar daquele papo que o homem fica rindo de coisa. Depois a gente vai conversar sobre isso. A gente volta com esse tema. A gente volta com esse tema.